Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa quarta aula de Programação Web 2. Na última aula, nós vimos sobre variáveis, os tipos de variáveis que são suportados em PHP e os caracteres de escape. Hoje, vamos dar continuidade aos tipos de variáveis que são suportados em PHP e vamos iniciar a nossa aula pelos arrays, que são os vetores, certo? Então, podem ser observados como mapeamentos ou como vetores. Um valor do tipo array é um dicionário onde os índices são as chaves de acesso. Esses índices podem ser valores de qualquer tipo e não somente inteiros, certo? Inclusive, se os índices forem todos inteiros, estes não precisam formar um intervalo contínuo. Então, como a checagem de tipos em PHP é dinâmica, como nós já aprendemos na última aula, os valores de tipos diferentes podem ser usados como índices de array, assim como valores mapeados também podem ser de diversos tipos. Então, aqui nós temos um exemplo dos arrays, certo? Nós temos a variável cor, que tem 3 índices, 1, 2 e 3. No primeiro índice aqui, nós temos o vermelho, no segundo o verde e no terceiro o azul. Então aqui percebam que o índice, como nós vimos anteriormente, não precisa ser um número, ele pode ser um caractere também, certo? Então, este aqui, teste, está recebendo o número 1. E equivalente ao que acabamos de ver, podemos escrever desta forma aqui, certo? Pode ser feito tudo numa linha só. E nós temos também as listas, que elas são utilizadas para realizar atribuições múltiplas e, através delas, é possível atribuir valores que estão num array para variáveis. Aqui nós temos um exemplo, dessas listas e aqui o comando atribui valores a 3 variáveis simultaneamente. Quais são essas variáveis? Variável A, variável B e variável C, certo? Então, observe que só são atribuídos às variáveis da lista os elementos do array que possuem índices inteiros e não negativos. No exemplo aqui, nós temos 3 atribuições que foram bem-sucedidas, porque ao inicializar um array sem especificar os índices, eles passam a ser inteiros a partir do 0. Então, um fato importante é que cada variável da lista possui um índice inteiro e ordinal, iniciando pelo 0, que serve para determinar qual valor será atribuído. Então, no exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, nós temos a variável A com o índice 0, a variável B com o índice 1 e a variável C com o índice 2. Certo? Então, aqui nós temos um outro exemplo de listas. E após fazer a execução do código anterior, nós temos os seguintes valores, certo? Nós temos que essa variável A não foi atribuído valor para ela, pois no array não tem elemento com índice 0, como vocês puderam perceber. Observe também que o valor 3 foi atribuído à variável D e não à variável B, como vocês podem perceber bem aqui. E, por fim, vemos que o valor letra A não foi atribuído a elemento algum da lista, porque o índice não é inteiro. Então, esses índices servem apenas como referência para o interpretador PHP poder realizar as atribuições, não podendo ser acessados de maneira alguma pelo programador. Então, de maneira diferente do array, uma lista não pode ser atribuída a uma variável. E nós temos alguns operadores que nós podemos utilizar na linguagem em PHP, certo? E vamos iniciar agora pelos aritméticos. Eles só podem ser utilizados quando os operandos são numéricos, que no caso a gente já aprendeu que os numéricos são integer ou float. E se forem de outro tipo, terão outros valores que podem ser convertidos antes da realização da operação.
E aqui nós temos os operadores aritméticos, certo? Este é o da adição, né? Que é o símbolo do mais, símbolo do menos, subtração. Aqui é o asterisco, simbolizando a multiplicação. Aqui é a barra, simbolizando a divisão. E aqui é a porcentagem, simbolizando o módulo ou resto da divisão, como nós já vimos, certo? Porque este resto da divisão, ele me dá o resto daquela divisão que eu quero. Se eu quero dividir 7 por 5, ele vai me dar o resto desta divisão, certo? E nós temos também as strings, que só há um operador exclusivo para strings, que no caso é este aqui, certo? Que serve para concatenar strings. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam quais operadores aritméticos podemos utilizar em PHP, né? No caso aqui eu quero que vocês me informem o símbolo e o significado e qual o operador de string que podemos utilizar. E o que nós aprendemos hoje? A gente deu continuidade aos tipos de variáveis suportados, certo? Iniciamos os operadores, no caso nós vimos os aritméticos e os strings, certo? Nos aritméticos nós vimos soma, multiplicação, divisão, subtração e também o módulo, né? Que é para saber o resto da divisão. E aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.